Sentar, queridos. Boa noite, Light. Alegria imensa estar aqui nesse Terça Light especial do mês de julho, né? No mês de julho nós estamos com o Terça Light especial, Deep, que é profundidade. Vamos ter aqui 4 terças nessa temática e é um privilégio muito grande. Agradeço ao pastor Mateus, pastora Dani, embora sempre é um grande desafio, mas de todo o coração é pela graça de Deus, queridos, é pela graça de Deus, e é pela graça que eu estou aqui hoje. Eu creio na graça de Deus sobre essa palavra, e eu também quero encorajar você a não perder nenhum desses textos lights. Alguns vamos ter convidados, outros são nossos pastores ministrando, mas em todos eles eu tenho convicção da graça de Deus, o poder de Deus, da palavra de Deus, criando profundidade em nossas vidas, amém? Em julho é uma oportunidade que nós temos de estar aprofundando em Deus, amém? Olha só, está aprofundando, da batera para o teclado, olha que coisa boa. Bruce multitalentos, é isso aí, Bruce, obrigado pela força aí, querido. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre o que eu acredito ser o desejo de Deus de formar em nós uma vida profundamente formada e transformada. Eu quero ministrar uma palavra, eu coloquei o título de Uma Vida Profundamente Transformada. Essa palavra ela foi inspirada um pouco sobre esse livro que eu estou lendo, do Rich Villodas, A Vida Profundamente Formada. É como uma continuação do Enraizados, não é do mesmo autor, mas são assuntos próximos, e também na vida de um discípulo inspirador de Jesus, o grande apóstolo Pedro. E trazendo já um pouco sobre Pedro, fazendo esse paralelo com a mensagem, Pedro que antes de ter um encontro com Jesus, quem era Pedro, né? Quem era esse homem? Pedro, ele era um pescador, ele era um empreendedor no ramo de pesca. Ele tinha como sócios seu irmão André, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E Pedro tinha como marcas de ser um homem impulsivo, um homem às vezes talvez ignorante, uma pessoa que falava sem pensar. E Pedro, um pecador, quando ele fala, como está em Lucas 5. Mas Pedro também tem como marcas de ser o único discípulo que andou sobre as águas, ter experiências incríveis com Jesus, mas também de ter ao mesmo tempo, ainda quando não teve a profundidade de transformação, de negar a Jesus 3 vezes. Pedro, ele era talvez um judeu médio, uma pessoa comum da sociedade judaica de Israel. Alguém que tinha carregando sobre si preconceitos, barreira com pessoas que estavam à mesa de Jesus, que eram alvo do ministério de Jesus. Para Pedro, talvez se relacionar com um publicano, Mateus, ver Jesus tendo em seu ciclo social gentios e mulheres, era desafiador demais, mas sem dúvidas, foram matérias cruciais e práticas para o processo de transformação desse homem que até então era ignorante, impulsivo e pecador, e se tornou o grande apóstolo. É fato que quando nós olhamos, queridos, para o Evangelho, nós vemos um Pedro no início do processo. Quando nós olhamos para os 4 evangelhos, 3 são similares, que é Mateus, Marcos e Lucas. João é um pouco diferente, mas nos 4 nós vemos o relato de um Pedro que está no início de um processo de uma vida profundamente transformada. Pedro, ele dá a bola dentro, faz um golaço. Quem você fala que quem você acha que eu sou aí? Vamos fazer uma pesquisa aqui, ó, caixinha no Instagram, enquete. Quem vocês acham que eu sou? Pedro foi o primeiro a acertar, tu és o Cristo. Aí no outro story, Jesus fala, eu vou morrer por vocês. E Pedro faz um react lá, está amarrado em nome de Jesus.
Aí Jesus fala, sai de mim, Satanás, você está falando besteira. Pedro, ele vira na mesa, ali em João 3, quando Jesus fala, vou morrer na cruz, vou morrer por vocês. E Pedro fala, olha, eu vou dar a vida por você, vou estar com você o tempo todo. Um capítulo depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. Nós vemos um Pedro num processo, ainda não concluído. Quando nós vamos para Atos, nós começamos a ver ali se formando agora, não mais somente um discípulo, mas um líder da igreja primitiva, e nós vemos o meio do processo. Pedro, ainda tendo questões conflitantes no seu coração, como quando ele é confrontado por cristãos judaizantes e cristãos da Ásia Menor, da Galácia, onde é a atual Turquia. Vemos ali Pedro no meio desse processo. Mas quando nós olhamos para a primeira e principalmente para a segunda carta de Pedro, nós vemos a conclusão desse processo de um homem com uma vida profundamente transformada. Pedro deixando Jesus transformar a sua vida. A última carta de Pedro, ela é escrita, Pedro ele já sabia que já era perseguido politicamente, religiosamente. É como se ele talvez soubesse, se ele fosse da área política, ele sabia que ele ia ser inelegível por conta de perseguições. Já estava um pouco na cara a armação política da época de Roma. Pedro já sabia que estava chegando o fim da sua linha. E ele escreve uma carta, como se fosse assim, olha, essa carta é escrita para vocês, porque eu não vou estar aqui para a próxima geração. Para quando houver qualquer dúvida, você pode recorrer a essa carta. No primeiro capítulo de 2 Pedro, ele traz saudações e fala sobre a busca de princípios elementares, e o principal deles, ele fala que é o amor, de buscar o amor a Deus e ao próximo. No segundo capítulo de 2 Pedro, ele fala sobre o cuidado com a corrupção da nossa carne. Ele faz uma analogia com o momento antes da Arca de Noé, o momento da Sodoma e Gomorra. Ele traz como que a carne é fraca, como precisamos de lutar contra a carne. No terceiro capítulo, ele fala sobre uma teologia barata e fácil, atraente, para que nós não podemos nos perder do verdadeiro propósito do Evangelho de Deus. E o verdadeiro propósito do Evangelho é de ter uma vida conectada a Cristo e à família da fé. Perdão. Então vemos Pedro vivendo essa transformação, porque Pedro decidiu sair da superficialidade. Pedro decidiu sair da vida superficial. Pedro decidiu ter um encontro profundo com Jesus. E assim como a vida de Pedro nos inspira, os primeiros capítulos desse livro, A Vida Profundamente Formada, o pastor Rick, ele cresceu num dos bairros mais violentos de Nova York, e ele converteu, teve uma experiência com Jesus. Ele conta que até um certo momento de sua vida, ele tentava viver a vida, mas mais focado nos seus dons e habilidades, do que numa profunda transformação com Deus. Ele conta que ele tem sucesso em algumas áreas, como Pedro teve um relativo sucesso antes de ter a sua transformação completa. Mas chega um momento que o pastor Rick, da New Life, de Nova York, uma igreja que tem crescido, e esse livro é muito inspirador, ele traz que chega um momento que você não consegue cruzar uma linha, se você não tiver a sua vida profundamente transformada. Chega um momento que você não consegue alcançar certas áreas que só podem ser alcançadas se houver uma transformação. Assim como Pedro, assim quando ele era somente o discípulo de Jesus, ele conseguia talvez na impulsividade acertar algumas coisas, mas em outras ele não conseguia, porque não teve a sua vida profundamente transformada. E a profundidade de ter uma vida, a busca pela profundidade é essencial nos dias de hoje, porque fato é que os dias atuais são marcados por profunda superficialidade. Os dias atuais são marcados por uma gigantesca conexão digital, por supervalorização das aparências, uma busca desenfreada por mostrar e publicar um certo ou distorcido sucesso, uma vida bem-sucedida aparente.
mas que talvez não tem pilares fundamentais para se sustentar. Nos dias atuais, nós vemos com a bifurcação, de um lado, somente ser mais um ao meio da multidão, talvez uma forma confortável de viver a vida, mas não plenamente transformada. E viver uma vida plenamente transformada dá trabalho. Viver uma vida verdadeiramente transformada dá muito trabalho. E do outro lado, a bifurcação é um caminho estreito, um caminho que vai convidar para que você possa sair da zona de conforto, um caminho que vai aprofundar, vai convidar você a aprofundar a sua paciência, a sua espera, vai aprofundar a sua fé. Mas com toda certeza esse caminho irá transformar profundamente as nossas vidas. Porque o nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E o GPS é o Evangelho das Boas Novas, que vai nos conduzir por esse caminho. Por isso, queridos, nós temos a escolha de ter uma vida superficial ou uma vida profundamente transformada. Sabe o que é superficial, raso? É abalável. Não tem estrutura, qualquer circunstância pode abalar e destruir. Mas aquilo que é profundamente, aquilo que tem raízes profundas, se torna inabalável. Eu trabalho, além do ministério, ainda estou no momento bivocacional, trabalho com projetos, e alguns anos atrás eu trabalhei num projeto que é um dos maiores prédios de Belo Horizonte, na verdade da América Latina. Ele aqui de BH, ele tem cerca de 130 metros de altura. E para que esse prédio pudesse ter esse tamanho, pudesse ter essa forma, chamar essa atenção, ele teve que ter uma fundação, pilares, estacas profundas. A fundação desse prédio, ela é equivalente a um prédio de 4 andares. Como ele fica numa serra, quando você vem ao lado oposto do prédio, você vê como se fosse um prédio de pilares, de vigas e pilares e cintas, formando a fundação daquele prédio. Ou seja, por meses foram construídos 4 andares de concreto e ferragem, para que depois pudesse ser visto uma obra bela, arquitetônica, maravilhosa. Da mesma forma, para que possamos experimentar de algo extraordinário de Deus, nós precisamos de criar raízes profundas e ter uma vida profundamente transformada. E eu quero trazer aqui 3 áreas que nós vemos na vida de Pedro, que foram profundamente transformadas, e que nós precisamos, ao encontrar Jesus, ter essas áreas profundamente transformadas, para que possamos, assim, viver uma vida profundamente transformada, plena. E a primeira área que nós vemos na vida de Pedro é o caráter. Sabe, ter uma experiência com Jesus está totalmente ligado a ter o seu caráter transformado. Não faz sentido você falar que teve um encontro real com Jesus e não ter o seu caráter transformado. Eu entendo que é um processo, eu entendo que não é instantâneo, mas se esse processo não é startado e não é aprofundado à medida da sua caminhada na fé, algo não está certo. Algo não faz sentido. Porque é uma vida, uma experiência real com Jesus vai nos conduzir a uma profunda transformação de caráter. E eu não estou falando do caráter, talvez, nós vemos o mundo aí fora, caráter talvez é não matar, roubar. Isso é integridade, qualquer pessoa tem que ter isso como elementar. Mas eu quero trazer mais profundo, é o caráter de Jesus, é a vida com Jesus. Por exemplo, Pedro. Olha a transformação profunda de Jesus na vida de Pedro. Pedro, ele era impulsivo. E Pedro teve a impulsividade transformada em sabedoria.
Pedro era conhecido por seu temperamento impulsivo, a tendência de falar e agir de uma forma precipitada. No entanto, após a ressurreição de Jesus, após uma vida plena com Jesus e ter o Espírito Santo em Pentecostes, Pedro passou a demonstrar maior sabedoria e discernimento em suas palavras e ações, e a se tornar um conselheiro e apóstolo da igreja primitiva. Pedro, ele teve o medo, a covardia transformada em coragem. Pedro negou a Jesus por medo, por não saber lidar com a pressão, com a rejeição e por querer uma aceitação barata. Mas aquele medo, aquela covardia de negar a Cristo 3 vezes, e a Bíblia fala que a terceira vez ele chega a amaldiçoar Jesus, é como se ele começa a falar como se fossem palavras torpes sobre Jesus, de profunda covardia, profundo medo que aquele homem estava tomado. Mas esse mesmo homem, anos à frente, após uma vida profundamente transformada, se lida com perseguições muito maiores do que aquele interrogatório de Jesus. Começa a ser preso, açoitado, perseguido, tendo a sua vida em risco, a sua cabeça com prêmio, a ponto de, alguns rumores dizem que Roma cometia crimes e colocava culpa sobre os cristãos para a população começar a não ver com bons olhos, porque a igreja tinha a simpatia da sociedade naquele momento. Pedro, ele começa a lidar com perseguições severas, e ele se demonstra ser um homem corajoso, um homem firme e inabalável. Por quê? Porque o seu caráter foi transformado. A autoconfiança foi transformada em dependência de Deus. Pedro era conhecido por autoconfiança, autoafirmação, e ele afirmou que seguiria Jesus até a morte, depois negou a Jesus. Mas, no entanto, Pedro se torna um homem dependente plenamente de Cristo, a ponto de morrer como Cristo. Pedro era preconceituoso, e os preconceitos de Pedro foram transformados em amor, e o amor verdadeiro, não é esse amor barato que você está colocando aí fora, não, é o amor bíblico. Pedro, ele tinha preconceitos culturais, religiosos, principalmente aos não-judeus, que eram considerados impuros pelos costumes da época. Mas Pedro, em Atos, ele tem uma experiência incrível com o Espírito Santo, com uma visão aberta. Ele vai, então, depois dessa visão, ao encontro de Cornélio, um cidadão romano, e esse homem recebe Deus e o Espírito Santo, e Pedro se torna o discipulador de um romano, porque foi tomado por amor. Pedro foi tomado tanto por amor que depois ele se torna um dos intercessores e auxiliares das igrejas perseguidas na Ásia Menor. Porque Pedro teve uma profunda transformação, sua vida profundamente transformada. E assim como Pedro, existe um convite para nós, para que possamos permitir Jesus transformar o nosso caráter. Talvez você não, mas pastor, que é isso? Meu caráter está super aprovado, você está doido? O que é isso? Eu quero trazer algumas perguntas para que nós possamos refletir. Algumas perguntas que são importantes para trazermos para o nosso coração como uma reflexão. Porque, queridos, nenhum sucesso ou aparência de sucesso é maior do que a verdadeira transformação de Jesus. Nenhum sucesso vai ser maior do que a transformação do nosso caráter em Jesus. O caráter do cristão é o alicerce da sua vida. Então, observe a seguinte pergunta: será que você possui algum vício? Tem algum vício na sua vida? Pode ser vícios lícitos, ilícitos. Pode ser vícios com o álcool, com o cigarro, mas pode ser outros vícios, como os jogos, como pornografia, como pessoas que são viciadas em mentir. Tem algo que você não consegue ser liberto? Existem áreas secretas da sua vida que ninguém sabe, que você acha que nem Deus sabe, e está pagando de bobo, porque Ele sabe de tudo. Você sente que precisa demonstrar algo ou
o que você não é para as pessoas? Como está a sua área sexual? Como essa área está? Você tem caminhado em santidade? Como estão as suas finanças, a sua fidelidade, generosidade, a questão tributária, que é tão desafiadora no Brasil, mas como que está? Você tem caminhado de forma fiel e generosa? Tem pecados que você mantém em segredo? Você é uma pessoa explosiva? Grosseiro? Se tem uma alergia na língua, aquela coça, sabe, coça? Essa alergia chamada de, como é que chama? Fofoca. Você tem? Não consegue ficar lá sem falar, maledicência. A fofoca é falar da vida dos outros. A maledicência, a fofoca é terrível, mas a maledicência é pior ainda, é falar dos outros, falar mal dos outros. Você tem fraquezas nessa área? As pessoas te procuram para falar dos outros? Se procura, fica só uma dica. Em breve elas vão procurar outros para falar de você. Como é a sua mente, o seu coração com os líderes que estão à sua volta, à sua vida? Todos os tipos de liderança, seja religiosa, familiar, profissional, escolar. No trabalho, como você se comporta? E em casa? Meu Deus, apertou agora, hein, pastor? Em casa, como você se comporta? Quando tudo dá errado. Quando a esposa queima comida, os meninos ficam agitados, demoniados. Quando tudo dá errado. Quando você, esposa, quando o maridão demora a chegar, não traz o que você pediu para ele comprar, não elogia o que você fez, trata de forma grosseira, como você reage? Como agimos em casa? E quando ninguém está vendo, quando sem querer você chuta o dedinho à quina da mesa, pum! Como é que é? Palavrão gospel, palavrão não gospel, adoração, palavras, salmos, provérbios. Como você reage em meio às pressões? Como você reage em meio às reprovações? Como você reage quando algo é perguntado para você e você sabe que você vai responder algo errado? Você fez o relatório? Você cumpriu com aquilo? Você fez aquilo? Você viu algo que não devia? Você sabe que a resposta vai dar ruim. Como que você é? Isso diz muito do seu caráter. Isso diz muito sobre como está o processo de ter o caráter profundamente transformado. Tem alguma área que ninguém pode tocar? Olha, para os pais a criação de filhos pode ser desafiadora, mas uma vida com um caráter profundamente transformado, essa área está aberta. Seu casamento, a sua ligação com seus pais, tios, avós, primos. Tem gente que não tem cordão umbilical, pastor, tem gente que tem algema. Está algemado. Como que estão essas áreas? Se alguém, ou um mentor, ou um líder de Deus, entrar em alguma dessas áreas, você é 100% transparente? Ou tenta dar uma escapulida? Para Simão se tornar verdadeiramente Pedro, obviamente Jesus chama ele de Pedro no momento que ele fala que ele é o Messias, mas eu acredito que ele se torna a identidade verdadeira, como aquela palavra profética de Jesus, não no momento que Jesus libera sobre ele, mas em João 21, porque Simão continua agindo como Simão por muito tempo,
mas acredito que João, é uma coisa minha, de João 21 para frente, ele deixa de agir como Simão e age como Pedro. Por quê? Porque ele teve o seu caráter profundamente transformado. João capítulo 21, do 14 ao 19, acompanhe na tela, João capítulo 21, 14 adiante. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão: filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse então Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, olha as cartas de Pedro, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para você aonde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, como disse em Lucas 5, siga-me. Para que Simão se tornasse Pedro, ele precisou ter o seu caráter profundamente transformado. Essa talvez é uma das áreas principais de Pedro, o seu orgulho, o seu ego. Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses? E no original não está o me ama, está o ágape. E aí Pedro fala: eu te filéu, que é um amor fraternal, não um amor incondicional. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: então, Pedro, você me ama mais que todo mundo, ou você me ágape? Ele fala: eu te filéu. E a terceira vez, fala que Pedro ficou triste pela terceira, não é pela terceira, é porque Pedro ficou triste, porque agora Jesus não pergunta mais se você me ama como ágape, mas sim como filéu. Tipo assim, tá, já entendi que você não me ama, você me curte, Pedro? Ele fala: eu te curto, Jesus. E a transparência de Pedro, a transparência desse homem, abriu o seu ministério profético, pastoral e apostólico. E aí Jesus fala: então cuide das minhas ovelhas, porque o que eu não preciso não é de homens perfeitos, mas é de homens profundamente transformados por mim, tendo seu caráter transformado. Seja como Pedro, escolha por ser 100% transparente e tenha o seu caráter profundamente transformado. Sabe, queridos, os seus dons podem levar até certo ponto, porém não há limites quando se trata de uma vida marcada por um caráter profundamente transformado. Os seus dons podem levar até um certo ponto de um sucesso aparente e raso, mas não há limites quando se trata de uma vida marcada por um caráter profundamente transformado. E esse é o convite do Evangelho para mim e para você. Não preze pela sua reputação, preze pela sua transformação. E o segundo ponto, o primeiro é o caráter, o segundo é o irmão do caráter, são os princípios. Veja que a vida de Pedro foi profundamente transformada pelos princípios. Pedro, ele tem enraizado um princípio de submissão. Pedro se torna submisso à missão de Cristo, e daí em diante ele se torna um líder da igreja primitiva. Jesus pediu para que ele, primeira direção de Jesus, Pedro já foi submisso: fique em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. E ele fica até Pentecostes. Ele ficou orando. Submissão, que não é você ser robô, ou só ser um seguidor de ordens, mas submissão é ter um coração generoso e desprendido de ego, para seguir a mesma missão de quem está à sua frente e à sua liderança. Submissão é ter um coração generoso e desprendido, a ponto de seguir sobre a mesma missão de quem está à sua frente. É de você ter um coração disponível para obedecer, um coração disponível para confiar, um coração disponível para se entregar. Outro princípio que
nós precisamos ter profundamente em nossas vidas para ter uma vida profundamente transformada. Submissão, o segundo, é a honra. A honra bíblica e verdadeira, não bajulação. O mesmo Pedro que negou, e até usou palavras pesadas para isso, se tornou alguém disposto a honrar Cristo com a sua própria vida. A honra começa dentro de nós mesmos, em nosso caráter e na maneira como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. A honra começa de dentro para fora. A honra traz vida e promove relacionamentos saudáveis, enquanto a falta de honra causa divisões e conflitos. A honra, queridos, é a cultura do céu manifesta na terra. A honra, ela não está, ela é atemporal e é acima de qualquer circunstância. A honra é a cultura do céu. A honra é a cultura do céu. Onde o cristão estiver, ali precisa de ter uma mentalidade, uma cultura de honra. A honra, queridos, é uma cultura integral do céu que vai estar no princípio dos pensamentos, a mentalidade. Ela vai estar no coração, nos sentimentos, ela vai estar nas mãos, ações e expressões. Eu preciso de ser intencional em meu coração para ser submisso. Eu preciso de ser intencional em meu coração para ser uma pessoa que vive a cultura de honra. De honrar as pessoas que estão à minha frente, as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que estão atrás de mim. De honrar como marido a minha esposa, como pai as minhas filhas, como filho os meus pais. De honrar no meu trabalho os meus líderes, os meus colegas. Eu preciso de transpirar por honra. Eu preciso de respirar e transpirar o tempo todo honra. E é uma honra como algo natural em nossas vidas, mesmo que para que isso torne natural, seja necessário por algum tempo ser intencional. Mas eu preciso de trazer a cultura do céu. Uma vida profundamente transformada é uma vida que tem enraizada a submissão, enraizada a honra. Como você age diante de protocolos que exigem honra? No aniversário, como você vai? Para sua esposa, para o seu marido, como você age no dia a dia? Nas datas especiais? Você reconhece a linguagem de amor da sua casa? E honra essa linguagem de amor, expressa a honra através dessa linguagem de amor? Como você lida com os seus filhos, com os seus pais, no seu trabalho? A honra tem que estar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações e expressões. Outro princípio é a compaixão. Pedro manifestou profunda compaixão aos perseguidos e aos filhos de Deus. E teve um movimento profundo com as igrejas. Um cristão profundamente transformado é tomado pela verdadeira compaixão. E atenção, compaixão não é assistencialismo, não é pena, não é dó, mas sim se colocar no lugar do outro. E algo importante, compaixão não é somente com os fracos e oprimidos. Obrigado, queridão. Porque às vezes vamos achar que compaixão é somente com quem, meu Deus, olha só aquela pessoa pobrezinha, coitadinha, o meu coração está movido por compaixão. Mas talvez sobre o seu líder, sobre o gerente do seu trabalho, ou sobre pessoas que estão à sua frente, você não é movido por compaixão. A compaixão, todos têm que ser alvo da sua compaixão. A compaixão é amar o próximo como a si mesmo. Compaixão não é aceitação de tudo, mas é entender a dor do outro e através do Espírito Santo ter ações práticas para auxiliar o próximo. Compaixão é amar ao próximo como a você mesmo. É atitudes. Então vemos que uma vida profundamente transformada, ela tem um caráter profundamente transformado, tem princípios profundamente enraizados. E uma vida profundamente transformada é uma vida com propósitos. É uma vida transformada por Cristo.
é uma vida transformada para não ser mais voltada para si, mas ser voltada para o próximo, ser voltada para os propósitos. A verdadeira e a nova vida em Jesus Cristo não é uma vida pautada em sonhos próprios e somente em realizações materiais. É muito além disso. Isso também pode estar no pacote, mas vai muito além. É uma vida com propósito, é uma vida que entende que o tesouro dessa vida não estão em coisas, mas em pessoas. Uma vida com propósito é como uma pessoa tem a revelação que o segredo dessa vida não estão em coisas, mas sim em pessoas. O tesouro, o verdadeiro tesouro do reino de Deus não estão em coisas, mas sim em pessoas. Uma vida profundamente transformada é alguém que entendeu que você é o anunciador do Evangelho, é se relacionar. Não é uma vida isolada, mas uma vida em comunidade. É ser sal e luz. É entender que a obra de Deus na sua vida tem como alvo não você, mas as pessoas que estão à sua volta. Jesus não salvou você só para você ser salvo, mas através da sua experiência de salvação, da sua transformação de vida, todos que estão à sua volta possam ser impactados e atraídos. É ser envolvido numa vida de comunidade. É entender que servir é... vocês estão esquecendo, gente. Servir é... E amar é... É uma vida com propósito, é servir. É a visão da Light. O pastor Mateus ministrou no vídeo ontem. Depois volta lá, assiste no YouTube. Compartilha com a sua célula. Seja inspirado por essa palavra. Sabe, uma vida com propósitos é entender o valor e o preço do nosso chamado. E fomos chamados não para ser somente salvos, fomos chamados para resgatar vidas, para formar Cristo em outros, para edificar uma obra que não é nossa, mas de Cristo. Uma vida profundamente transformada é uma vida totalmente entregue a Jesus, sem reservas. É compreender que a sua vida, você não é aquela plantinha da aula de ciências, aquela plantinha de feijão algodão, que vai crescer, vai reproduzir, envelhecer e morrer. Não, a sua vida é muito além disso. Uma vida profundamente transformada é uma vida entregue totalmente a Jesus, crucificada na cruz, ressuscitada ao terceiro dia, e que agora é a habitação do Espírito de Deus. É uma vida profundamente transformada, não está afirmada nos valores desses dias, desse mundo, mas na verdadeira rocha que é Cristo e a sua palavra. Uma vida com propósito está envolvida em você enxergar muito além das coisas passageiras. Uma vida com propósito está em você compreender que você foi colocado em lugares específicos para cumprir um propósito específico. Você foi habilitado com tais talentos para ter tal profissão, para estar na empresa que você está, para que as pessoas possam conhecer a Jesus. Você está na célula que você está, para que você possa fazer diferença, para que você possa atrair pessoas para fazer parte daquela célula, para você edificar uns aos outros, aquele compartilhar da célula. Quando você fala da sua fraqueza, você fala daquilo que você venceu, você possa inspirar outros a caminhar. Você foi chamado para viver uma vida com propósito, não está baseada somente em você trabalhar, em você sobreviver, pagar a conta, voltar para casa cansado, assistir televisão, dormir, comer, no outro dia fazer a mesma coisa e viver uma vida de fordismo. Não, nós fomos chamados para viver uma vida profundamente transformada e com propósitos de relacionar um com os outros, propósito de viver a vida em comunidade, como Atos 2:42, propósito de ter uma vida que vai impactar outras vidas, uma vida que vai brilhar não a sua luz, mas a luz de Cristo, uma vida que vai impactar pessoas, vai transformar a vida, resgatar vidas, uma vida que vai ser usada para restaurar casamentos, para restaurar pessoas, para resgatar, para fazer a diferença, uma vida que não vai estar baseada em si mesmo, mas num legado, o legado do reino de Deus. Fomos chamados não para ser meros consumidores, mas sim colaboradores, doadores, cooperadores. Eu quero concluir convidando a banda também para
Agora o Bené vai ficar na bateria, hein? Quero ver. Mas, amados, o nosso óculos, a nossa forma de ver a vida, não pode ser rasa e superficial. Sabe? Calma, respira. Miguelito, respira. Queridos, o diabo, ele tem várias estratégias. O pastor Mateus ministrou uma mensagem poderosa nesse domingo, falando sobre a estratégia dele contra Jesus. E ele percebe quando você decide ter um encontro real com Jesus, ele vai mudar estratégias. Antes era muito óbvio, o pecado, a lama do pecado e tudo mais. Depois, ele percebe que tem uma arma mais sutil e que é muito perigosa, que é fazer do cristão uma pessoa no meio da multidão, rasinha e superficial. Uma pessoa que não experimenta por profundidade. Já foi num clube, tem aquela piscina para as crianças. Imagina um homem como eu, desse tamanho, dessa largura, com um short de natação, sem minhas filhas. Com as filhas justifica, óbvio. Mas sem minhas filhas, sozinho lá, numa água que bate na minha canela, nadando, brincando, tentando mergulhar, molhando, fazendo. Vai ser uma cena ridícula, não vai? Vai ser engraçado. O povo vai dar risada. Não vai. Não vai fazer nexo sentido, porque não é o propósito de um homem adulto para ter com maturidade e estar num lugar raso. Assim, o diabo ele fica rindo quando ficamos no raso, porque ele e o mundo todo espiritual sabe que temos capacidade, temos o acesso à maturidade e que o nosso lugar não é no raso, não é ficar onde a água está batendo na canela, no tornozelo. Nós fomos chamados não para viver no raso. O início da fé é comum andar no raso, mas a fé, ela não pode ser estática. A vida com Jesus não pode ser paralisada. A vida com Jesus, ela pode começar no raso, não tem nenhum problema nisso. Muito pelo contrário. Por isso que eu falei, se eu tivesse com minhas filhas no raso, faria sentido. Então, muitas vezes, nós vamos até o raso por conta dos que estão chegando. Isso é natural. Mas eu não posso me satisfazer com o raso, sendo que Deus tem águas profundas para a minha vida. Eu e você não nos podemos nos satisfazer com as ofertas de uma vida superficial, enquanto a palavra de Deus, ela tem para você uma vida profunda em Deus, para que você possa ter uma vida profundamente transformada. O convite para nós nessa noite é que nós não venhamos ser somente um crente, ou somente alguém que conhece a Jesus, mas que possamos ter uma vida profundamente transformada por Ele, que possamos ter o caráter de Cristo formado em nossas vidas, para que possamos ter os princípios da palavra enraizados em nossas vidas, para que possamos ter uma vida entregue a propósitos. E uma vida profundamente transformada é marcada pela integração de caráter, princípio e propósito. Sabe, do que servem as mudanças superficiais que às vezes fazemos na nossa própria força, se negligenciamos o trabalho profundo que Deus quer realizar dentro de nós? De que serve as mudanças superficiais que fazemos na nossa própria força, se negligenciamos o trabalho profundo que Deus quer realizar dentro de nós? Sabe, por fim, meu convite para você hoje é: decida por fazer da sua vida uma vida profunda. Decida por não viver no superficial, no raso, mas por viver uma vida no profundo de Deus. Decida por ter a sua vida profundamente
transformada por Deus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.